Bem com vocês? Bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho o porquê, né? Eu vou te revelar o porquê que quando você se transforma, quando você muda a sua percepção da sua vida, das coisas que você gostaria de ser, quem você gostaria de ser, das coisas que você gostaria de fazer, por que que a sensação é de estranhamento com relação a todas as coisas que você tinha certeza, a todas as pessoas que você achava que você tinha uma garantia do comportamento das pessoas, como você começa a ver esses relacionamentos de uma forma desconfortável, estranha. E até você se adaptar, você tem que entender a razão desse processo. Então, nesse vídeo eu vou falar o porquê desse estranhamento quando você muda e tudo que acontecia à sua volta começa a te parecer estranho. Então vamos falar um pouquinho desse estranhamento quando um indivíduo que se inicia um processo de mudança, ele começa a sentir a sua volta com as coisas, com as pessoas que ele se relacionava. Mas antes não esquece de fazer o ritual do YouTube aí, tá legal? Dá o like, se inscrever no canal, muito importante, compartilhar com os grupos, com as pessoas que vocês acham que esse conteúdo vai ajudar no seu processo de evolução pessoal e emocional, tanto como a tomada de decisão de mudar, quanto a procura de uma ajuda, ok? Vamos lá, então assim, muitos pacientes meus me procuram com esse estranhamento. Eles entram no processo de terapia e começam a fazer as suas reflexões, as suas releituras, as suas construções de quem eles são, porque como sempre falo aqui no canal Essencial, a questão da terapia tem a ver com uma reconstrução de si mesmo, porque como você herda todas as suas percepções, todos os seus pensamentos, você faz uma reconstrução, você coloca outras coisas nos lugares que existiam aquelas coisas antigas. Então você tem um processo de reconstrução. E quando a pessoa faz isso, ela começa a sentir um estranhamento na sua posição nos lugares que ela ocupava, nos relacionamentos que ela vivia, dos amigos, com a família, os processos profissionais que ela realizava. Então ela tinha certezas e começa a aparecer as dúvidas. E isso é muito desconfortante, né? Porque você sai de um processo de certezas, mesmo que essas certezas traziam dificuldades, traziam infelicidade, mas você tinha certezas e você vai para um mundo de dúvidas. Você começa a ter as suas certezas pessoais, mas começa a frequentar um mundo de dúvidas daquelas certezas que você vivenciava. Então, pessoas começam a parecer estranhas. Você começa a se questionar com relação àquela relação. O que acontece? Todo mundo deve saber, né? Existe o mito do Platão, que é o mito da caverna de Platão, que quem não sabe, eu vou contar um pouquinho rapidamente como é que significa. Então, o mito do Platão conta uma história de pessoas que viviam numa caverna e elas entendiam o mundo lá de fora através das sombras que se refletia nas paredes dessa caverna. Ela só tinha uma compreensão do mundo através dessas sombras. De repente, duas pessoas resolveram sair dessa caverna para ver o que tinha lá fora. E quando voltaram à caverna e foram falar do que eles tinham encontrado, a perplexidade das pessoas e o medo das pessoas que viviam sob aquela ótica das sombras foi tamanha que elas acabaram matando as pessoas que estavam trazendo essa novidade. Então, basicamente, esse é o mito da caverna. O que acontece? Quando a pessoa ela traz, né, do seu passado, lá do seu início de formação emocional, todas as concepções que não são delas, ela na realidade vive nessa caverna.
A ótica dela do mundo e das pessoas é sobre a observação de sombras. Nada daquilo é realmente a realidade. Então ela se comporta com as pessoas, com as coisas, do seu dia a dia, como se aquelas imagens, né, aqueles reflexos na parede, né, da caverna fossem a realidade. Quando você faz a terapia, quando você começa a fazer suas reflexões e a construção pessoal do seu eu, da sua autenticidade, aquelas imagens que você via, você começa a perceber que elas não têm nenhum tipo de conexão com a realidade. Ou então era um esboço, era um borrão, era apenas uma parte muito pequena do que a realidade representa. E você, quando volta a olhar para aquelas imagens, você começa a sentir um certo estranhamento, porque elas parecem totalmente distorcidas. Isso acontece com a realidade terapêutica e com o processo terapêutico que o indivíduo ele começa a fazer parte. Quando ele começa a entrar em contato com o seu verdadeiro eu, quando ele começa a construir as suas verdadeiras concepções, os seus verdadeiros valores, aquilo que ele volta a encontrar são sombras. O comportamento dessas pessoas são comportamentos que não são reveladores. Ela percebe, essa é a questão, ela percebe que o comportamento daquelas pessoas não são reveladores, não são reais, são apenas sombras. Mas quando ela vivia naquela situação, eles pareciam reais, eles pareciam autênticos. Então, aí está um estranhamento. Quando eu tenho contato com a minha realidade pessoal, quando eu construo novas concepções de mundo, novos valores, todos aqueles que ficaram no passado passam a me passar uma noção de estranhamento, porque eu percebo que ali são só nuances daquela realidade. Então é natural. Só que acontece, né? Se você volta à caverna, as sombras continuam sendo sombras, elas vão deixar de ser sombras, vão se comportar como sombras, só que você está vendo que elas são sombras. Tem a mesma coisa com as pessoas que você se relacionava na família, amigos ou conhecidos, ou colegas, no trabalho, eles vão continuar se comportando como sombras. Só que agora você percebe que eles são sombras. Você não mais identifica eles como a realidade. E aí está o estranhamento. Aí está a sua vontade de distanciamento, de deixar de se relacionar com aquele tipo de pessoa que vão continuar se comportando como sombras e ir para o mundo real, ir se relacionar com pessoas que vão se comportar de uma forma real. E o grande detalhe também dessa mudança, que agora você vivendo a sua autenticidade, tendo a sua visão de mundo, a sua concepção de mundo, os seus valores, quando você for se relacionar com alguém, essa relação terá que ser verdadeira, será no mundo real, com relações reais, com comportamentos verdadeiros, autênticos. Você vai exigir isso. E as relações que você vai construir serão autênticas e elas vão trazer o resultado que você sempre quis. Então, por que o estranhamento, o desconforto quando você, depois da terapia, volta para as relações que você vivia antes? Porque você começa a perceber que aquilo eram só sombras, eram só esboços, borrões de uma realidade que você agora vê qual é. E essas sombras, esses borrões, eles continuam se comportando assim. Eles não percebem, eles não vão mudar, porque eles estão na caverna. Eles não vão sair da caverna, eles só se manifestam, aparecem com a caverna, com a sombra. Eles não vão sair dali.
Você que saiu dali e vai viver uma outra realidade. Então eles vão continuar se comportando assim, porque eles não têm como ser diferentes. Mas você vai ter agora a percepção de que aquilo ali não era a realidade da sua vida, da sua vida relacional, da sua vida profissional, da sua vida familiar. E aí o estranhamento. O que você tem que fazer? Eu tenho que me afastar dessas pessoas, eu tenho que cortar totalmente. Você tem que viver, você tem que trazer. Eles não sairão das sombras, tá? Porque eles estão presos na caverna. Mas você pode trazer eles para a realidade e fazer uma leitura realista dessas relações. E se comportar com eles, se relacionar com eles através dessa perspectiva. Ok? Eles vão continuar se comportando como sombras e você vai tratá-los como sombras, dentro dos seus limites, né? As sombras têm os seus limites, porque a sombra de um animal não é um animal. Então, você se tratando ela como sombra, você vai saber os limites daquilo, que é bem diferente da realidade, do comportamento do animal, de um ser vivo e como ele se comporta. Então, você fazendo isso, você pode manter o contato com essas sombras, sabendo que elas são sombras e sabendo dos seus limites, das suas características. Mas agora que você viu o mundo real, que você tem uma concepção real de você, é claro que aquela antiga relação não mais poderá existir. Ok? Então vocês entenderam? É assim que funciona. Quando você faz um processo terapêutico, quando você se constrói, quando você percebe a realidade como ela é, todas as outras relações elas perdem o sentido porque você estava se relacionando com sombras, com pequenas demonstrações da realidade, mas não é uma realidade, mas você lidava com elas como elas fossem a representação da realidade. Quando você faz essa migração, você faz a reflexão, você faz essa construção, você descobre que elas eram sombras e a necessidade é sim de se comportar com elas, sabendo que são sombras, já que você está agora em outro lugar, compartilhando da realidade, do que realmente acontece e tendo o retorno dessa visão, dessa percepção que você construiu, ok? Então, sim, é difícil no início? É difícil. Há o desconforto, é difícil voltar para aqueles lugares, para aquelas relações depois que eu faço a terapia e me entendo, é muito difícil. Mas, se você mantiver essa força, essa determinação em continuar vivenciando a realidade, você vai colocar essas relações em um outro patamar e vai saber seguir em frente, construir as suas novas relações e manter talvez uma relação com essas sombras, mas tratando elas sempre como sombras, porque as sombras nunca deixarão de ser sombras, né? Elas não vão ter nenhum tipo de movimento para deixar de ser sombras, mas trata elas como sombras e se elas quiserem, né? Aí a questão, eu estou falando uma questão mais da relação com essas pessoas, se elas quiserem sair das sombras e se revelarem, aí é uma outra história, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esquece aí de fazer o ritual do YouTube, vou colocar aqui um vídeo no card para vocês darem uma olhada, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e fiquem em paz.